Esta E conferência será gravada agora. é, vocês ouviram a moça aqui do computador? Bom, e isso tudo leva ao aumento da velocidade efetiva da pedalada, seja ela no plano, na subida, e o que para a maioria das pessoas é o principal objetivo, que é sofrer menos para o mesmo estímulo. Então, conseguir ir até Araguari e voltar fazendo o mesmo percurso, nas mesmas velocidades, mas sofrendo menos. Para alguns, é fazer esse mesmo percurso, mas mais rápido, com mais velocidade ou com mais potência nas subidas. Então, esses estímulos todos aqui, eles contemplam a possibilidade de melhorarmos esses aspectos aqui no final do processo. Então, é para isso que se treina, é para isso que nós organizamos as planilhas. Então, nas planilhas, depois de nós observarmos cada um daqueles estímulos anteriores, nós precisamos fazer os controles para que eles tenham a eficiência adequada. Não só para uma melhoria de desempenho, como para uma rotina saudável de treinos, vamos colocar assim, que é o controle de sobrecarga, volume e intensidade. Tudo isso para evitar um estresse excessivo, para evitar o overtraining, lesões e, em especial, que eu acho que é o que a grande maioria das pessoas buscam, que é otimização de tempo. Com o mesmo tempo despendido para o treinamento, nós melhorarmos o resultado que nós vamos atingir com aquele esforço. No entanto, se você não consegue extrair todas as informações de seu treino e você não o executa da maneira correta, a maioria desses benefícios que eu coloquei entre aspas aí, eles se perdem. Então, nós temos quando nós estruturamos uma planilha de treino, tudo aquilo que eu falei anteriormente tem uma parte daquilo em cada um dos treinamentos. Só que se você não executa de maneira correta todos esses estímulos, você perde a maioria dos benefícios. Em especial porque você altera alguns dos princípios que nós utilizamos de sobrecarga. Às vezes você está colocando mais estresse do que deveria no treino. Uma sessão que era para ser de uma intensidade alta ficou moderada, uma intensidade moderada ficou baixa, enfim. A mudança desses estímulos altera completamente o resultado daquela combinação específica de exercício. Daí a importância de você não só ler corretamente o treinamento, como, em especial, executar. E eu acho que essa era a grande questão que nós estávamos discutindo, eu e o Carlos, a gente tem discutido sempre sobre isso, em como melhorar a execução. O primeiro ponto é que a gente chama até de princípio zero do treinamento, é a continuidade. O primeiro é que se você não é frequente, se você não executa sempre, não tem nenhuma magia que vai te fazer melhorar. Não existe. Um modelo de treino não existe uma mágica. O primeiro você precisa treinar. Depois é você usar com sabedoria o tempo que você está gastando. E hoje tempo é um dos nossos bens mais preciosos, né? Então, a planilha, ela busca otimizar o seu tempo, te fazer ganhar muitos desses benefícios sem te sacrificar demais. Por isso que, às vezes, na maioria dos casos, menos é mais. Só que, às vezes, a gente fica tão preocupado em fazer estímulos e cargas muito excessivas que nós esquecemos que você precisa não só do estímulo, como da recuperação. E eu estou enfatizando isso porque, como vocês acho que não é o tema principal dessa discussão, mas cerca de 70% dos nossos treinos, eles devem
devem ser executados em baixa intensidade. Então, são treinos para melhoria do coração. Tem um... só o Carlos colocando as perguntas aqui. Bom, deixa eu voltar para cá. Estou tendo um pequeno delay aqui na passagem dos... Agora foi. Então, eu acho que a gente já vou entrar diretamente aqui no ponto do que nós precisamos saber. E como era uma questão pertinente às discussões do grupo, então eu enfatizei aqui a leitura do aplicativo do Training Peaks. Quem tiver alguma dúvida fora o Training Peaks, eu também trabalho com treinos, e no que tiver na minha competência eu também posso esclarecer, caso o pessoal tenha dúvidas, mas eu vou me ater aqui ao Training Peaks, que é a plataforma que nós liberamos os treinos. No entanto, todo treinamento que é prescrito, ele contempla as mesmas características. Então, eu vou iniciar pela leitura do aplicativo e depois eu vou entrar na questão do detalhamento de cada um dos treinos. Aqui a gente tem a tela inicial do aplicativo de vocês. Eu coloquei um treino dessa semana, era o treino de terça-feira, ontem, né? Então, abrindo o aplicativo, você já clica aqui no feed, vai abrir o calendário com os treinos que estão disponíveis para sua visualização, e aqui já tem a descrição do que vai ser trabalhado nesse treino. Então, tem um título, que é opcional, o treinador pode ou não colocar. Essas casinhas aqui representam que é um treino com variação de estímulos, seja ela de intensidade, de volume, enfim. É um treino intervalado pela variação aqui dos estímulos, aqui embaixo. E aqui tem o tempo, o TSS, que é o estresse do treino, mas essa parte a gente ainda não vai entrar. Seguindo, eu só rolei a tela para baixo ali. Eu tenho aqui o sinal da conexão com o Garmin Connect, que representa a conexão automática do treino que está no aplicativo com o seu relógio. Então, eu estou conectado e quando eu descarrego esse treino aqui no seu aplicativo e você sincroniza o seu relógio, automaticamente ele já fica disponível. Então, até um dos cursos e palestras que o Carlos fala é exatamente sobre essa leitura, né, do Garmin. Então, nós não vamos entrar aqui, mas é só para mostrar que também tem. Eu apontei aqui na setinha os comentários que você pode fazer em cada um dos treinos, e eu raramente recebo esse comentário. Aqui, how did you feel? Que é você falar como você se sentiu no treino. Essa informação para o treinador ela é importante. Então, é simples assim, você clica ali, seleciona a carinha que corresponde ao seu estresse naquele dia e é isso, resolvido. Se você treinou, já vai aparecer aqui na parte do completo, né? Eu marquei, eu ainda não tinha feito o treinamento, mas ele foi concluído com sucesso. Então, apareceria aqui, ficaria verde, né? Porque eu executei exatamente o tempo que foi planejado, e é isso. Essa é a visão que o treinador tem. Bom, seguindo a leitura do aplicativo. Eu rolei a tela para baixo e aqui começa a complicação. Ou o que tem de mais importante. Eu marquei 4 pontos para chamar a atenção de vocês. Eu marquei no primeiro o Watts, que é uma ferramenta que eu tenho, mas que não são todas as pessoas que terão, mas você pode utilizar Watts, você pode utilizar a zona de intensidade combinada com a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, e ainda teria a opção da frequência cardíaca, que eu não coloquei aqui, porque o Training Peaks só permite o registro de uma ferramenta. No caso, a minha é o Watts,
mas eu poderia colocar aqui a frequência cardíaca, como eu vou mostrar um pouco mais à frente. Então, aqui tem tudo que você precisa saber do seu treino. No aquecimento, nós temos lá 5 minutos, rodando entre 147 e 168 watts. Isso corresponde à minha zona 1, zona 2. E a minha sensação de esforço tem que estar entre 4 e 5. Depois, uma série de 4 vezes, que tem perna direita, 30 segundos com esse watts, nessa sensação de esforço. Perna esquerda, a mesma coisa. Aí depois a gente vai para a série 3. Aí nela já entra RPM, que é um controle básico do ciclismo. Básico. E eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Então aqui nós já temos a leitura do que você precisa para o seu treino relacionado à intensidade, watts, ou frequência cardíaca. Uma das principais ferramentas, que é percepção subjetiva de esforço, ou como você está recebendo aquele estímulo, e nada mais é do que o estímulo, se ele está fácil, moderado, ou se ele está difícil. Então, esse número representa exatamente isso. E aqui, como você tem que estar controlando a rotação. Se ela é alta, se ela é baixa ou se ela é moderada. E isso a gente vai falar daqui a pouco, por que é importante. Então, todos os treinos vão ter essa descrição detalhada de cada um dos blocos das séries, né, que tem que ser executadas. Nesse caso aqui são 5 séries, aquecimento, uma série técnica, que é pedalar somente com uma perna, depois pedalar com a outra, depois pedalar com as duas. Depois uma série de sprints, que é potência pura. E por último, uma série de rotação de Big Gear, que é aquela série de rotação baixa, veja aqui 60 a 65 RPM, que é simulando uma subida. E por que disso? É um treino para o rolo. Então, na falta de uma subida, a gente usa um treino de baixa rotação para simular uma inclinação alta. Em geral, as subidas são executadas com baixa rotação, e isso é comum para a maioria dos mortais. São pouquíssimas pessoas que conseguem passar uma subida muito inclinada com rotação alta. E isso a gente vai entender por que daqui a pouquinho. Deixa eu só confirmar se tem alguma dúvida aqui. Carlão, vamos respondendo as perguntas à medida que forem aparecendo ou deixa para o final? Oi, Heitor, fica a seu critério, do jeito que você acha melhor. Tá. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Os treinos intervalados são mais eficientes para a melhora do VO2? Rodrigo, a ideia, na verdade, não era discutir especificamente o tipo de treinamento. Eu vou te responder essa pergunta um pouquinho mais para o final, e aí nós podemos até aprofundar um pouco mais a discussão. Mas para a melhora efetiva do VO2, certamente o treino intervalado é o mais eficiente. Proliferação mitocondrial, você aumenta a capacidade de extração das enzimas, tem uma melhora de função do coração, dentre outras coisas, mas o treino intervalado ele tem que ser utilizado com doses baixas ao longo da semana, né? Então, a recomendação aí é que treinos de moderada para alta intensidade nós executemos no máximo de 20 a 30% da semana, exatamente para evitar excesso de carga em músculo, articulações e no sistema como um todo, parte hormonal, enzimática, enfim, todo o sistema. Tem uma relacionada a PSE, que é está escrito só família. Qual autor do PSE 6 a 20?
Essa pergunta aqui é boa porque eu utilizei... Justino. Fala, Justino. A PSE que eu utilizei foi na escala de 0 a 10. É uma escala de Borg adaptada. Então, ela não é a escala de 6 a 20. Então, eu coloquei aqui de 0 a 10, Justino, que é uma escala adaptada, representando 10 como o 100% ou o esforço máximo e o 1 como o repouso ou o esforço mínimo. Mas eu vou descrever as zonas um pouquinho mais à frente, tá? Vou falar um pouquinho mais adiante. Bom, paramos aqui na leitura do treino, né? E aí a gente entra na parte que seria, acho que o ponto mais importante aqui. Como nós iremos controlar o esforço e executar corretamente o estímulo pedido. Nós temos aqui, que vai ser o ponto principal da nossa discussão, 4 elementos. RPM, o watts, a frequência cardíaca e a PSE. Falando inicialmente do RPM, por que é importante nós utilizarmos corretamente essa ferramenta, é que ele representa ou ele dará o direcionamento do tipo de fibra muscular que está sendo recrutada. E isso representa o tipo de estímulo que está sendo dado. Então, se você usa uma rotação muito alta, você utiliza fibras vermelhas de resistência. Isso economiza as suas pernas, mas é um tipo de rotação que não são todas as pessoas que conseguem sustentar. Normalmente, são atletas de alto nível. Então, a pessoa tem que estar acostumada com RPM alto para conseguir sustentar isso num treino e não estar destruído no dia seguinte. Atletas de elite, em geral, têm o RPM acima de 85, 90. Então, assim, não vou cravar o número, eu coloquei os números aqui só para apontar, mas não tem um número mágico, assim, para assim, olha, 85, 86, em torno de 85, 90 já é considerado rotação alta. Esse padrão de rotação, ele então economiza suas pernas, mas ele sobrecarrega um pouco mais o sistema cardiovascular. Então, quando você está com um giro um pouco mais alto, você normalmente dispara a frequência cardíaca. A perna economiza, mas o cardio sobrecarrega. O que isso tem de vantajoso? Se você para de pedalar, em alguns segundos, minutos, o seu coração volta para o lugar. Se você, de maneira contrária, faz um RPM baixo, que desgasta as suas pernas, mas poupa o seu cardio, músculo cansado é de 24 até 72 horas para recuperar. Então, RPM baixo, que representa a utilização das nossas fibras brancas ou fibras de força, elas poupam o cardio, mas ele desgasta muito os músculos que são os nossos propulsores. Então, isso é muito utilizado pelo iniciante, porque ele quer preservar aquela sensação de muito esforço aqui no coração, né, na respiração, e também por quem tem muita força e pouca resistência, que, em geral, é o iniciante. E aí a gente tem aquela cadência que é considerada a ideal para a grande maioria das pessoas, que é 75 a 85 RPM. Ela é uma rotação considerada moderada, que não vai exagerar na utilização das fibras brancas, que são fibras que cansam muito rápido, mas também não estarão num padrão de ativação muito alto, que é um nível mais utilizado por atletas de um nível um pouco maior. Então, voltando naquela primeira página que nós tínhamos falado lá na leitura do aplicativo, por que é importante você olhar lá no seu treino se tem RPM para controlar?
Por causa disso. Se o RPM é alto, é um tipo de treino. Se o RPM é baixo, é outro tipo de treino. E se eu peço um treino de rotação alta e você me entrega um treino de rotação a 60, 70, que é muito comum, você fez um treino completamente diferente. Então, lá na sua planilha, se tinha um treino com rotação um pouco mais alta, eu estarei supondo que no dia seguinte as suas pernas estarão ok. Eu posso colocar um outro treino, mas aí você foi lá e executou um treino com rotação baixa, destruiu seus músculos, e no dia seguinte, ou no outro que tem um treino com mais intensidade, ou que você vai precisar da sua perna, ela está cansada. Então, é só por isso que a gente precisa controlar o RPM. Mas aparentemente é simples, né? Mas acho que todos aqui têm noção do quanto dolorida essa adaptação de manter um esforço moderado para baixo com um RPM acima de 75, principalmente em regiões que têm subidas mais inclinadas. E aí a grande maioria das pessoas tem muita vergonha, né, de colocar uma marcha muito leve na subida e passar girando devagar ali, mas o que acontece é que você muda completamente o tipo de estímulo, se desgasta demais num treino que às vezes não era para isso, e isso complica completamente a sua semana. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Beleza. Adriano perguntou aqui sobre a escala de cada um dos índices. É o nosso final. É exatamente lá que nós chegaremos, Adriano. A correlação de todos esses fatores. E eu vou mostrar, inclusive, com alguns exemplos de execução do treino, como que isso vai influenciar. Beleza? Voltando lá para a nossa tela. Bom, o RPM, então, é o que nós acabamos de falar. Nós temos os watts, que é a potência efetiva aplicada nos pedais. Então, é a leitura mais precisa e é a forma mais... Precisava achar uma palavra bem bonita para falar agora, mas eu não estou lembrando, não. Mas watts é a alegria de todo treinador. Porque ele transforma uma das modalidades mais complexas de se controlar o treinamento, que é o ciclismo, numa das mais fáceis. Com uma leitura de watts, eu sei tudo da sua vida. E aí fica muito fácil controlar o treinamento. Eu só preciso que você treine. Ou o seu treinador só precisa que você treine. Mas eu entendo que não é uma ferramenta acessível para todas as pessoas, mas hoje eu falo sem medo de errar que certamente é o melhor investimento para a sua bicicleta, antes da grande maioria dos aparatos tecnológicos disponíveis aí. Então, a ferramenta mais precisa, que é o watts, é uma forma bastante eficiente de controle da intensidade. Nós temos a frequência cardíaca, que representa o estresse causado pela potência gerada pelos seus músculos. Ou seja, a força que você aplica no pedal, ela gera um estresse lá no seu músculo. E a resposta que o seu coração dará, ela é exatamente em função da força que você está aplicando lá no pedal. Então, percebe que até nisso o RPM vai influenciar. Se você está fazendo força demais, você está desgastando muito a musculatura ali, o estímulo nem chega muito potente lá no seu coração. Cadência baixa dispara pouco o cardio, que dispara pouco a respiração, que te incomoda menos. Por isso que RPM mais baixo é mais confortável, mas é menos eficiente. Certo? Pensando em em exercícios que duram um pouco mais de alguns segundos. A frequência cardíaca ela é uma das ferramentas mais antigas na utilização do controle de intensidade de treinamento.
Eu usei durante muitos anos, várias das provas de triatlon que eu fiz somente com frequência cardíaca e em cronômetro, nada mais, nem GPS eu usava na época. Então, é possível treinar e competir com frequência cardíaca? É. É a melhor ferramenta? Não. Mas é uma excelente ferramenta. Exatamente porque ela representa o estresse que está sendo causado naquele momento. E aí, o que para muitos é apontado como um problema, para mim é uma coisa boa. A frequência sofre influência de vários fatores. Do clima, do seu estresse, de beber demais ou não bebidas estimulantes. Mas se o seu coração está respondendo com uma frequência muito alta a um estímulo que aparentemente era leve, é porque tem alguma coisa errada. Então, ele está te chamando a atenção de que, nesse momento, às vezes, você precisa pisar no freio. Então, a resposta da frequência cardíaca para controles de treinos muito curtos, como os intervalados, é mais difícil. Mas para treinos longos, para competições de moderado e alto volume, é bacana sim. Serve e serve bem. Por último, a mais antiga delas, mas que tem que estar sempre conjugada com a ferramenta que você utiliza. Inclusive, muitos atletas profissionais somente utilizam ela, que é a percepção subjetiva de esforço. Conheço vários atletas de ponta que não utilizam nem GPS. É só um cronômetro para saber quanto tempo que está fazendo e a leitura é 100% percepção subjetiva de esforço. Porque no final das contas, é isso que importa. É como que o seu corpo recebe aquele estímulo dado e você está assimilando o esforço gerado. Então, a associação disso com a frequência cardíaca ou com o watts que você está aplicando ali no pedal é muito importante. Só para dar um exemplo, em tempos de enclausuramento, né, de quarentena, tem se feito muitos treinos indoor. E num dos treinos que nós fizemos online na semana passada, quarta-feira. Quarta é um dia de treino, que foi esse que eu dei o exemplo aqui, de treino mais leve. É um treino com vários estímulos, mas ele é um treino de percepção de esforço geral leve. Só que eu estou executando o treino nessa sala que eu estou aqui, que é o quarto da Marina para daqui uns dias, e é um quarto pequeno, porta fechada, porque está todo mundo dormindo aqui em casa, e estava um calor muito forte. E um treino que era para ser leve, para mim estava batendo percepção de esforço quase 10 em todas as séries. Então, o watts estava errado. Eu não estava conseguindo entregar o watts, mas a percepção de esforço estava alta. O que isso quer dizer? Naquele dia, naquele momento, eu não podia fazer aquele esforço, porque se eu quiser respeitar a planilha, né? Então, eu estava tentando fazer o esforço, mas para atingir a potência prescrita, eu estava fazendo um esforço muito alto. O que eu fiz? Reduzi o watts. Eu tenho a ferramenta mais precisa, mas eu preciso respeitar a leitura que eu estou tendo daquele esforço naquele momento. E isso é dia a dia. Cada dia você precisa assimilar. Por isso eu falei daquele campo lá no aplicativo que tinha pergunta, how did you feel? Como que você está se sentindo? Como que você percebeu aquele esforço daquele dia? Às vezes o treino era leve, você executou na potência pedida, mas ele te causou um estresse muito grande. Talvez, no meu caso aqui, pode ter sido muito calor, pode ter sido cansaço do dia anterior, um dia com mais estresse, podem ser vários fatores. Mas o principal deles era para ser um treino tranquilo, foi um treino difícil, eu não estava conseguindo entregar, tirei o pé e executei o treino mais tranquilo, com a potência bem abaixo do pedido. É isso. Percepção subjetiva de esforço. Isso é individual. Beleza?
Aí, nós chegamos no que efetivamente nós precisamos saber. Essa aqui é a tabelinha, e eu não copiei de livros, tá, pessoal? Aqui, às vezes, tem 2 treinadores aí, se eu não estou enganado. Eu fiz uma leitura da escala de percepção subjetiva de esforço, que está aqui, a PSE, que vai de 1 a 10, e ela determina como você está se sentindo naquele momento. Então, está aqui. No canto esquerdo, nós temos aqui as zonas de intensidade, que são, eu coloquei 5, mas eu poderia ter colocado 3, eu poderia ter colocado 6, 7, 9, isso é de cada treinador. O que você precisa assimilar dessas zonas de intensidade? Na verdade, quando está escrito lá no seu treino zona, você pode associar zona com PSE. Se tem watts, você pode associar watts com PSE. Se tem frequência cardíaca, você pode associar o número da frequência com a PSE. Ou se você não tem nada, você também pode executar o treino só com a PSE. É para isso que ela serve. Então, eu fiz uma leitura mais simples de como você deve interpretar cada um desses valores. Então, aqui à esquerda eu coloquei, vamos por ordem aqui, né? Primeiro nós temos as zonas, que vai de 1 a 5, e elas representam zona 1 e zona 2, as zonas de esforço leve ou esforço baixo, nessas zonas que nós executamos os treinos de recuperação, os treinos de rodagem fáceis, aqueles longos que você vai batendo um papo, que você está recuperando de um treino muito intenso e que fazem muitíssimo bem para o seu desempenho, muitíssimo bem para o desempenho. 70% dos nossos treinos deveriam ou devem ser executados em uma dessas 2 zonas, preferencialmente zona 2. Zona 3, que é aquela zona que você executa as provas ali que duram de 2 a 3 horas, ou você faz um longo com um pouco mais de intensidade. Isso pode vir em diferentes maneiras nas planilhas. Zona 4, que é aquela zona famosa zona de limiar, né? Zona 3 e 4 já é zona de limiar. Mas aí, na descrição aqui, zona 4 como aquela zona em que você faz os intervalados longos. São aqueles intervalados com duração mais longa e intervalos mais curtos. Então, os treinos clássicos dessa zona de intensidade, eles duram de 4 a 20 minutos. Por exemplo, 2 séries de 20 minutos, 5 séries de 4 minutos, 10 séries de 4 minutos. Então, eles variam muito. E se a prova ou a competição dura em torno de 1 hora, é nessa zona que você vai executar. Por último, a zona 5, que é a zona de VO2 máximo, que é aquela zona que nós utilizamos juntamente com a zona 4 para melhorar a sua potência, para subir o seu condicionamento. Só que em zona 5 é aquela zona que você executa estímulos fortes. E para caracterizar que o estímulo é forte, é aquele estímulo que você não aguenta pedalar 5 minutos, 10 minutos. Se você tolera esse esforço por muito tempo, você não está em zona 5. Então, se você vê lá no seu Garmin, por exemplo, que você executou 40 minutos em zona 5, eu estou muito forte. Não, a configuração está errada. Nosso sistema fisiológico não comporta durações muito altas em zona 5. Zona 5, elas são, para vocês terem ideia, as principais pesquisas já publicadas no mundo relacionadas à melhoria de VO2 máximo, que é a zona 5, elas duram com os intervalos, né? Então, um exemplo, 5 séries de 2 minutos com 2 de intervalo. Então, a pessoa fica 10 minutos em zona 5, mas 10 minutos com 10 minutos de intervalo entre as séries, né? Distribuídas entre as séries. Então,
Se você viu lá que ficou 20, 30 minutos em zona 5, pode ir atrás da sua configuração de zonas, que ela está errada. Isso é conceito. Então, não é interpretação minha, é conceito fisiológico, tá? Aí, na minha segunda coluna, eu coloquei percentual do FTP, que é a ferramenta que é utilizada pelo Training Peaks. Só que leitura de FTP demanda watts. Então, eu coloquei o percentual do FTP e quantos watts que ele representa para mim. Então, eu coloquei, coloquei aqui as minhas zonas de intensidade. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, um intervalado pesado, que é o intervalado que vai ter na sexta-feira, a recuperação dos tiros é feita em zona 1. Tá aqui, de 0 a 120 watts. O tiro vai ser feito ali em zona 5 e a recuperação vai ser feita em zona 1. Ah, você fez uma prova e quer fazer um treino de rodagem, um passeio para dar uma melhorada na sua perna, só para te manter em movimento. É zona 1. Aqui, para mim, de 0 a 120 watts, uma frequência cardíaca ali bem baixa. Eu coloquei 60 a 110, mas 60 é repouso, né? Então, ela teria que estar aqui em torno de 110, aproximadamente. Quando eu vou para a zona 2 e um percentual de FTP de 55% a 75%, aí a conversa já começa a ficar um pouco mais grossa. 120 a 160 watts, uma frequência cardíaca de 110 a 135 e uma PSE 4,5. É um esforço fácil, mas eu já estou fazendo esforço, porque até eu já passei de 120 batimentos, que é uma zona que demanda descarga adrenérgica. Então, aqui eu já estou gerando esforço lá dentro do sistema. Mas é aqui que eu devo realizar os meus treinos longos, fáceis. E, coincidência ou não, bate exatamente com os treinos que eu faço. Então, quando eu estou fazendo uma rodagem tranquila, 120 a 160 watts, eu vou bem, vou longe. E muita gente, às vezes treinando junto, acha que você está ali passeando, né? Que tá tudo errado e que você está perdendo tempo. Mas esse é um tipo de treino que tem que ser feito, tem que ser exercitado sempre. Sensação de esforço, 4, 5, quer dizer, fiz um treino de 3 horas e terminei o treino, bem, se precisasse eu faria mais. O que a grande maioria faz? O treino é de 2 horas, 3 horas, termina como se não houvesse amanhã. E aí virou treino de competição. Virou competição, na verdade. Não é treino mais. Completamente fora do propósito. Chegamos em zona 3. Então, já estamos em 75% a 90% do FTP. 1 watts, para mim, de 160 a 190. E uma frequência cardíaca de 135 a 152. Aqui, a sensação de esforço já é moderada, tem alteração da frequência respiratória. Isso é para treinos longos, mais fortes, ou provas de 2 a 3 horas de duração. Por exemplo, volta do Parque do Sabiá. Você foi para a prova do Parque do Sabiá 3 horas, saiu lá no pelotão, com 30 minutos, você está com a respiração completamente alterada, com a perna queimando e perseguindo ainda, querendo atacar o pelotão. Você vai conseguir completar? Não. Você vai quebrar. É garantido. Porque provas com essa duração, você precisa manter a grande maioria dela num esforço de 6 a 7. Então, você precisa ter pernas para conseguir acelerar a cada momento que você quiser. Só que, sendo competição, obviamente, que à medida que a prova vai chegando perto do final, essa sensação de esforço vai aumentando. Mas o começo da prova, ou a grande maioria dela, é realizada aqui. Percepção entre 6 e 7. Quando nós vamos para os treinos intervalados,
Aí a gente já precisa entregar um nível de esforço mais alto. É aquele momento que a sua respiração já fica muito alta, que você tem dificuldade em conversar, que na verdade você nem consegue bater papo, e aí já entra numa zona até de difícil controle, porque zona 4 é um esforço alto, mas não é máximo. Então tá aqui, ó, moderado para alto, uma respiração forte e um esforço alto. No entanto, é um esforço alto que você tolera 20, 30, 50 minutos se precisar. Mas é um esforço alto. Lá na zona de FTP, eu estou entre 90% e 105%. No meu watts, 190 a 220. E a frequência cardíaca, 152 a 170. Indo para os treinos de VO2 máximo, que até foi a pergunta anterior, são os treinos que vão efetivamente melhorar a sua potência, é o que vai te fazer pedalar um pouco mais rápido, subir um pouco melhor ou tolerar um pouco melhor aquelas velocidades do grupo que você pedala. É um treino que você deve executar poucas vezes na semana, mas que quando você executar, ele tem que ser bem feito. E aí eu costumo falar o seguinte, é treino intervalado? É hora de fazer força? Faça força. Tá aqui. Sensação difícil, no limite da honra. Não precisa ser todos os momentos, mas em alguns deles é importante chegar. São intervalados curtos, que você faz entre 1 e 4 minutos. Mas você não tolera esse esforço por muitos minutos. Por isso que o intervalado ele é curto. Um lugar interessante de fazer treino intervalado, por exemplo, é ali na subida do condomínio Versalhes, né? Entre o condomínio Roma e o condomínio Gênova. É uma subida que você vai executar ali em torno de 2 a 3 minutos. Vai gastar para passar aquela subida. Vou até mostrar o dado de um treino recente que eu fiz lá, comparado com um treino de plano para o mesmo objetivo. A diferença entre os dois. Então, é um treino que você deve entregar esforço máximo, mas ele vai durar ali de 2 a 3 minutos. Se aquela subida tivesse o dobro do tamanho, você já nem chegaria. Que é a forma que deve ser executado quando o propósito é esse, porque tem treino de subida que o propósito não é esse. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês aqui, eu acho que a principal informação é, se o treino pede esforço alto, moderado ou baixo, entregue esse esforço. Quando o treino é para ser fácil, entregue um treino fácil. É porque certamente mais adiante vai ter um treino difícil que você precisa estar com as pernas em dia. Então, o que eu estava voltando no que eu tinha falado da brincadeira, do que eu costumo falar é, faz força quando tem que fazer força, e quando não está escrito que é para fazer força, não faça. Vai passear. É uma das coisas mais bacanas que tem no ciclismo, principalmente quando tem grupo, né? Que é você ir pedalar, batendo um papo, num ritmo tranquilo, que você chega bem do treino, que você consegue hidratar bem, que você consegue comer bem. E esse é o treino que você precisa executar cerca de 70% do tempo que você gasta em cima da bicicleta. Então, na hora de fazer força, faz. E na hora que não é para fazer, não faz. Não preocupa com velocidade ou não preocupa com o grupo. É uma das dificuldades de se treinar em grupo, né? Quando está em grupo, todo mundo quer mostrar um para o outro que está muito forte ou que está muito bem e esquece de tentar cumprir bem aquilo que está sendo planejado, que é o que a grande maioria faz, né? Na verdade, nem cumpre o que tem que ser feito. Tinha uma pergunta aqui do... Bom, Alexandre perguntando se eu consigo enviar esta apresentação. Certamente, Alexandre, tranquilo. Joel perguntando se as potências são iguais para todos. Não. As potências, elas são classificadas aqui percentualmente nas zonas de intensidade de maneira igual para todos. No entanto, como que eu determino a potência de cada um?
é teste. Aí eu dependo de um teste para poder falar assim, olha, a zona do Carlos, a zona 5 do Carlos é 200 a 220, a minha zona é 220, 250. A zona da Raquel, 180, 200. Então, eu dependo do potenciômetro e dependo do teste. E uma coisa importante de falar sobre isso é que as marcas diferentes de potenciômetro, elas também têm variações nas leituras. E isso, para nós, não importa nada. O que importa é o registro do teste. Então, se o seu teste marcou 250, teste de FTP, e o seu leitor de potência ele é constante, ele apresenta a mesma medida, isso é o que importa para o treinador. Para mim, não interessa se o Sagan tem 300, se o Joãozinho ali da esquina tem 500, para mim não interessa. O que interessa é se o seu potenciômetro está calibrado e se o seu teste está atualizado. Aí com isso eu consigo criar zonas de intensidade para cada um. E isso também é válido para frequência. Eu coloquei, só para ressaltar, esses números aqui são meus, são testes que eu fiz. Esses números aqui servem para vocês? Não, não servem. Por isso que vocês precisam desses números aqui, de watts e frequência, e associar esse número com a percepção de esforço. Beleza? O Justino aqui comentando, né, sobre o treinamento ondulatório, que é a distribuição das cargas de treinamento ao longo das semanas, né, que é o treinamento ondulatório. Então, você vai fazendo a variação entre estímulos de alta intensidade e baixa intensidade, e aí essas classificações da periodização do treinamento, né, existem várias. Um dos modelos é esse do ondulatório, tem modelo piramidal, que é um dos que eu mais uso, e são várias estratégias, né, de distribuição dessas cargas de treinamento. Carlão? É isso aí, espetacular. Encerrou? Não, calma, tá nervoso. É espetacular. Acho que é esse etapa aí que precisa, porque é o que eu tinha feito lá naquele vídeo do Instagram, né? Às vezes a gente pega uma planilha, mas a gente não vivencia. Acho que é isso aí mesmo. Aqui um pouquinho mais adiante, Carlos, eu até coloquei a execução efetiva de alguns treinos, né, para a gente fazer a leitura, e aí eu posso até abrir o aplicativo aqui com um treino, por exemplo, que vai ser executado na sexta-feira, para a gente fazer a leitura dele, e aí eu acho que seria interessante que quem tiver alguma dúvida, aí é o momento da gente discutir, né, tudo isso, que uma das coisas que eu mais sinto falta é que os atletas falem. Quando a pessoa me fala o que está acontecendo, é muito mais simples para eu fazer o ajuste. Então, se eu tenho a programação, a execução e como você percebeu tudo isso, é muito mais simples para mim organizar os próximos momentos do seu treino, né? Então, para o treinador, o feedback ele é extremamente importante. Na verdade, ele é indispensável. Aí, para fechar essa parte aqui, todo mundo, no final das contas, quer saber de velocidade, né? Aí eu até coloquei a pergunta aqui, e a velocidade? Assim, a velocidade é o que menos importa de tudo isso, porque ela sofre influência de um monte de fatores. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo real. São dados de treinos meus, de testes, e que eu quis trazer só para exemplificar, tá? Essa pergunta. E a velocidade? Então dá uma olhada nessa tabela aqui. Nós temos aqui... agora foi.
Nós temos aqui à esquerda a potência, logo depois a velocidade, o RPM e o tempo. Aí, eu vou analisar, tampa a coluna da potência. Eu vou analisar só a velocidade. Qual foi o estímulo mais forte que eu dei aí desses três? Certamente, de primeira, você vai falar que é o 44.1, né? E é a maior velocidade. Só que foi, como vocês podem ver pela potência, o estímulo mais fácil. E por que ele foi mais fácil? Aí eu vou contar para vocês os lugares que cada um desses treinos foram realizados. Então, ó, estímulo 1, 319 watts. Onde que ele foi feito? No L. Então, eu fiz a saída embaixo do viaduto e fui até a porta lá da... Eu sempre esqueço o nome daquele lugar. Espaço Botânico. Não é Floricultura, não, Espaço Botânico, exatamente. Então, eu gerei 319 watts de potência e uma velocidade de 43,5 km por hora. O estímulo seguinte também foi no L, mas foi o contrário. Eu fiz voltando com uma velocidade de 44,1, só que eu gerei 293 watts. Qual que é a diferença desses dois aqui? Bom, quem pedala lá sabe bem, né? Para ir é um pouquinho mais de descida e, em geral, vento contra. Para voltar, tem um pouquinho mais de descida e, em geral, vento a favor. O que isso gerou? Potência efetiva menor, mas velocidade maior. Velocidade é parâmetro de esforço? Não. Não é. Aí, para martelar o caixão, eu coloquei o treino que eu fiz exatamente lá na subida do Versalhes, que foi um treino que eu gerei 326 watts com uma velocidade de 15,8 km por hora. Qual treino que eu fiz mais força? Certamente no Versalhes, nenhuma dúvida. E a velocidade? 15,8. Dependendo do dia, dá para quase subir mais rápido correndo do que pedalando. Mas um esforço extremamente alto, porque eu fiz de TT, né? Então, uma relação difícil de colocar uma cadência alta, apesar de que eu sustentei uma cadência boa, que foi 80, mas é aquele estímulo que eu atingi PSE 10, foi esforço máximo, potência nos últimos meses foi uma das mais altas geradas, e é aquele esforço que quando você termina, você quase cai na frente do guidão, né? Então, esforço máximo. Era o último tiro da minha série. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz vários estímulos de subida. Ó. Foram 6, se eu não estou enganado. Esse último aqui, que é exatamente o que eu gravei. Ah, não. É esse aqui que eu gravei. Certo? Então, velocidade não é parâmetro de controle de intensidade. Aí uma pergunta que às vezes vocês podem fazer, quem é do grupo, né? Que nós temos lá o clássico incremental de velocidade lá no L. Por que nós utilizamos ele? Porque nós reunimos todos no mesmo dia, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. Aí a velocidade vai servir como um parâmetro de controle ali para a gente garantir que nós estamos aumentando a dificuldade do setor. Como ele é ida e volta, né? Então ela vai servir. E aí a gente usa como um estímulo interessante para treino em grupo e também para determinar o nível das pessoas, né? Porque como todo mundo está fazendo a mesma coisa na mesma hora, ali o watts, a frequência cardíaca não importa muito, é até onde você consegue empurrar o pedal, até qual velocidade. Aí por isso que nós usamos a velocidade. Mas em treinos e em competições, isso não quer dizer nada. Aqui eu coloquei só para mostrar para vocês, lá na página do
do atleta, na parte de configurações, como que eu determinei as zonas de intensidade da minha frequência cardíaca e da minha potência. Então, aqui eu registrei um dado que eu preciso acessar os gráficos dos seus treinos ou dos seus testes para saber, que é quanto de frequência cardíaca média eu tolero num esforço de 1 hora. Então, aqui foi 162, e com isso eu gero as zonas de intensidade. E aí, na potência, eu fiz um registro de 210 num teste de limiar, aqui não é FTP, né? Aqui é um teste de... minha setinha não está indo. Ah, foi. Então, aqui um FTP de 210 e a distribuição dessa potência nas zonas de intensidade. Mas isso daqui é uma ferramenta que é para o treinador utilizar e configurar as suas zonas. Mas, em linhas gerais, o que você precisa executar lá é relacionar o esforço pedido lá com a sua percepção de esforço. E aí, se você tem frequência cardíaca, utilizar a frequência cardíaca, e se você tem potência, utilizar a potência. Se você não tem nenhum dos dois, utiliza PSE, que também é possível treinar e muito bem. Agora foi, Carlão. Finalizou?